fazer coisas difíceis é a principal, ou se não uma das mais importantes coisas que a gente pode fazer para aumentar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E eu percebi isso é, com experiência própria minha mesmo. Porque houve um tempo que eu estudava muito, eu estudava para concurso, né? E houve um tempo que eu passei um ano inteiro, ou uns 6, 7 meses, se eu não me engano, estudando sério para concurso mesmo. Acordava cedo, só tomava café e almoçava, ia para a faculdade à noite, mas ao decorrer do dia eu era totalmente focado naquilo. A minha atenção era totalmente para aquele estudo, para aquelas matérias e para aquele concurso que iria acontecer no outro ano, né? Então eu estava muito focado, muito dedicado naquilo. É como se nada mais ao redor importasse tanto quanto aquilo. E durante esse período eu percebi uma coisa muito interessante. Eu percebi que quando eu falava que eu ia fazer uma coisa, que eu ia estudar uma matéria ou que eu ia assistir, sei lá, 1 hora, 2 horas ou até 3 horas de aula, de videoaula, né, sobre uma matéria do concurso, eu prometia isso para mim e eu cumpria isso. Ou seja, todos os dias, se não umas 5, 4 dias por semana, que eu tirava para estudar, que eu tirava para aprender um conteúdo novo ou para revisar alguma informação, eu cumpria o que eu prometia. Se eu tinha uma aula de 3 horas, uma videoaula de 3 horas, com um conteúdo muito complexo, um conteúdo maçante, um conteúdo de raciocínio lógico ou de direito constitucional, sabe? Aquelas matérias que exigem muito da gente. E eu me comprometia a estudar aquilo e eu conseguia. Daí, passando um tempo, né? Spoiler, eu não passei no concurso, eu nem cheguei a fazer o concurso. Então, dá pra ver que as coisas depois desse ano de estudo aí não deram muito certo para mim. Mas o que eu aprendi, o que aquele me ensinou é que quando eu prometo que eu vou fazer algo e eu cumpro essa promessa para mim, eu aumento a minha autoconfiança, eu aumento a minha autoestima. E foi realmente essa sensação que eu tinha durante aquele tempo que eu estudava. Eu me sentia autoconfiante, eu me sentia é, com autoestima, eu sentia que eu poderia aprender qualquer matéria, eu sentia que eu poderia explicar qualquer matéria para qualquer outra pessoa, porque eu estava tão comprometido com aquilo, com aquele objetivo, que nada mais me importava, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia, no que eu estava me esforçando. E foi nesse período aí, né, depois de um tempo, que eu parei para analisar a razão dessa minha autoconfiança, dessa minha autoestima, era o fato de eu ter realizado tarefas difíceis, de eu ter prometido e de eu ter cumprido o que eu prometi para mim. Porque quando a gente faz uma promessa pra gente, a gente fala que vai mudar um hábito, a gente fala que vai começar algo novo, e a gente realmente começa, quando a gente realmente cumpre o que a gente fala para nós mesmos, nós criamos esse senso de credibilidade com a gente. Então, a nossa autoconfiança, a nossa confiança em nós mesmos e a nossa autoestima, ela aumenta automaticamente, porque é como se eu confiasse totalmente no que eu digo para mim. Porque antes eu prometi algo e eu cumpri. Então, se eu prometo algo para mim hoje, quer dizer que eu vou cumprir. Isso tudo vai para o nosso subconsciente. Então, a nossa mente ela funciona dessa forma, ela funciona com base em evidências que a gente traz no nosso dia a dia, na nossa experiência vivendo aqui. E foi isso que eu entendi. Eu entendi assim: se eu prometi algo para mim e eu cumpri, eu vou prometer outras coisas e eu vou cumprir, porque eu fui capaz de fazer isso da última vez. Então eu percebi que a gente precisa cumprir as nossas promessas e a gente precisa cumprir aquilo que a gente prometeu para nós. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar com um senso de derrota tremendo, um senso de fracasso. Porque imagina que você promete algo para outra pessoa, você combina, você é firme na hora de falar, de combinar com outra pessoa. E quando chega no dia, quando chega no momento de você cumprir a sua palavra, você simplesmente não faz aquele acordo. Você não realiza o que você prometeu. Você já imaginou como a outra pessoa fica? A outra pessoa fica totalmente descrente de você, além de ficar com raiva, vontade de dar uma porrada na cara, né? E aí é justamente o mesmo que acontece com nós.
Quando nós falamos que nós vamos fazer uma academia ou que nós vamos estudar, será uma matéria, que vamos fazer tal questões por dia, ou que a gente vai começar a estudar algo que a gente sabe que a gente precisa daquilo, que a gente vai se esforçar mais em uma área da nossa vida, que a gente vai para a igreja, que a gente vai parar de beber e tal. Isso são várias coisas, né? De mudança de hábito. Quando a gente promete isso, a gente não cumpre, a gente só vai dificultar mais ainda para que isso se realize, porque é como se a gente formasse uma barreira das coisas que a gente quer concluir, que a gente promete para nós, mas no fim a gente não cumpre e aquilo vai se afastando de nós. E voltando, né, a esse exemplo que eu dei, que é real, eu percebia que quanto mais eu estudava, quanto mais eu aprendia as coisas, mais eu me interessava por aquilo, mais eu era recompensado. Porque quando nós fazemos algo difícil, fazemos algo que a longo prazo a gente sabe que é bom para nós, quando nós concluímos uma etapa daquele processo, nós nos sentimos orgulhosos, nós nos sentimos recompensados. É aquela dopamina saudável que eles dizem, quando aquela dopamina que a gente faz algo, esforça muito e obtém aquele prazer pelo algo que a gente lutou muito. Essa dopamina que é digna, digamos, esse é um dos melhores sentimentos que a gente tem, porque não é como se a gente ficasse vendo horas de TikTok, de Reels no Instagram e a gente ficasse feliz por aquilo, porque no final do dia a gente se sente culpado. A gente sente que a gente perdeu grande parte do dia. Mas imagina quando você promete no seu dia que você vai estudar, que você vai mudar seus hábitos, que você vai fazer atividade física, que você vai, sei lá, focar na sua religião, que você vai ler a Bíblia, orar. E quando você realmente faz isso, no final, quando você conclui esse processo, você se sente muito, muito orgulhoso de você. E você sente aquela recompensa que realmente te traz o senso de utilidade, de que eu fui útil, eu fui capaz, eu sou capaz. E esse sentimento é o que faz a gente acreditar na gente. É o que faz a gente ter aquele senso de autoconfiança, de autoestima, que ajuda a gente a conquistar as coisas. Porque se a gente só for fazer o que a gente quer nessa vida, nós não vamos conquistar nada. Se a gente só for fazer aquilo que é bom, aquilo que dá prazer, a gente vai viver uma vida muito medíocre. Porque nós não vamos colocar a gente para exercer o nosso total potencial. A gente vai viver só naquela média, só naquele nível de sobrevivência, sabe? Então eu entendi que nós precisamos fazer coisas difíceis. E quando a gente faz coisas difíceis, quando a gente acredita que a gente é capaz, quando a gente realmente cumpre o que a gente prometeu, nós somos recompensados. E nós somos recompensados com o quê? Com a credibilidade em nós mesmos, com autoconfiança e com autoestima. Porque a gente fez aquilo que a gente prometeu para nós. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado alguém. Se vocês curtiram o vídeo ou gostaram, sigam e compartilhem. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.